Bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã de sábado. Quero trazer uma reflexão, a palavra de Deus para mim, para a tua vida nessa manhã, para a gente começar o nosso dia com uma meditação na palavra do Senhor, que se encontra em Isaías, livro do profeta messiânico que mais profetizou acerca de Cristo, capítulo de número 41, no verso de número 1 a seguir, que diz assim: Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue os que passam em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo: da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem alegizimente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo e te escolhi e não te rejeitarei. Não te rejeitarei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Amém? Somente até esse versículo de número 10, de 11. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse texto, um texto a qual nós acabamos de ler e que só faz a exaltar e magnificar e demonstrar como nosso Deus é poderoso, como Ele foi e como Ele continua. Como no livro de Hebreus vai nos dizer que Ele continua sendo o mesmo, que Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. O nosso Deus continua com todo o seu poderio. Mas eu queria chamar a nossa atenção para o verso de número 6 e 7, que diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Ou seja, aqui nós estamos lendo um texto qual está exaltando o profeta, dizendo o que Deus faz, o que Deus é e o tamanho do poderio de Deus. Mas no meio desse texto vai ter esses dois versos, número 6 e número 7, que está falando a respeito do artifício e do ourives, ou seja, que são artesãos que fazem objetos de ouro, de prata, ou seja, está falando de pessoas que constroem ídolos, que fazem imagens, estátuas para adorá-lo. Mas o que chamou minha atenção foi esses dois versos, que um ao outro ajudou, um incentivando o outro. Vamos fazer estátuas, vamos fazer imagem. No meio desse texto onde se magnifica, se expõe a grandeza do Deus que ajuda o seu povo e que manifesta o seu poderio na direção do seu povo, quando o seu povo entende que é somente Ele o único Deus de Israel. E o que me chamou a atenção nesse texto foi esses dois versos, porque o que o homem pode fazer, ele faz. O
que o homem tem como ídolo, ele coloca como ídolo na sua vida, mas esse ídolo não pode tirar quem é o único Deus, e nunca poderá tirar aquilo que eu construo como um ídolo visível ou um ídolo invisível que toma o lugar de Deus. Nunca poderá me ajudar, nunca poderá tomar o lugar de Deus. E o que eu quero trazer com essa reflexão para mim e para a sua vida nesse dia, assim como Isaías aqui está dizendo que foi ele quem fez que vocês passassem por toda essa caminhada, quem operou e fez, todos chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram e aproximaram-se dele. Quando viram o tamanho do poderio desse Deus, tremeram e se aproximaram dele. Mas um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, alguns ainda com a sua teimosia, e alguns ainda que ainda não entenderam o tamanho do poderio desse Deus, continuaram. Vamos fazer imagem, vamos produzir ídolos de ouro, de prata ou de qualquer outra espécie e forma, porque existem muitas pessoas no nosso meio que estão vendo o poderio, o tamanho do nosso Deus, mas continuam tirando o lugar do único Senhor, do único Deus, do Senhor Jeová, do nosso Deus, o Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Shalom, Elohim, e tantos outros nomes que poderíamos citar aqui, e nenhum chegará aos pés de quem Ele realmente é. Mas o que eu queria trazer com essa reflexão para mim e para a sua vida, eles fizeram o que Isaías queria deixar claro aqui para mim e para você. Não importa o tamanho da imagem, o tamanho do que o artifício, do que o ourives vai fazer, de ouro ou de prata, o valor que tiver, jamais poderá tomar o lugar do nosso Deus, e não deve tomar o lugar do nosso Deus na nossa vida. Talvez você tenha colocado alguns ídolos, como o artifício e o ourives aqui, um ajudando o outro a produzir imagens, a produzir ídolos, e essa era a ideia. Um ao outro ajudou, um incentivando o outro, vamos produzir, vamos fazer imagem. E Isaías dizendo, não existe outro Deus além do nosso Deus, e o lugar dele jamais poderá ser tomado por nenhuma imagem, por nenhum ídolo. Ele continuará sendo o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, que nos deu vitória e que fez com que todos os povos fossem vencidos até aqui. E Ele continuará a partir do momento que nós não tivermos ídolos. Talvez eu não tenha um ídolo visível, um ídolo palpável, mas eu continuo tendo algum ídolo no meu coração que impede de Deus agir na minha vida, porque eu não dou esse lugar que é direito dele na minha vida. E eu coloco e construo alguns altares aqui dentro ou aqui fora e troco, inverto os valores que o Deus que deveria estar na minha vida, diante de mim, me guiando, me conduzindo, agora não tem espaço na minha vida, e eu deixo de ser conduzido por outros ídolos que eu mesmo muitas vezes confecciono, faço com minhas próprias mãos, e coloco toda a minha confiança nele. Uns confiam em cavalos, outros em carros, mas eu farei menção do nome do Senhor, porque Ele continua sendo o único Deus, o Deus de Israel, o Deus do seu povo, que está com seus olhos, com seus braços, com seus olhares todos voltados para mim e para você nessa manhã, desde que reconheçamos que Ele é o único que pode nos conduzir, que podem fazer quando nós colocamos Ele à frente da nossa vida. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti e tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Olha que texto maravilhoso. Vemos no meio dois tipos de pessoas, um que reconhece o seu Deus, a grandiosidade do seu Deus, e outros que preferem produzir ídolos. Essa é a grande diferença. Aqueles que reconhecem Deus vão viver aquilo que Deus tem, vão viver aquilo e os propósitos que Deus tem na vida deles. Porque aqui, como Isaías está dizendo, e conhecia o Deus ao qual ele apregoava, que
aquilo que o artifício e o ourives produzia não poderia fazer nada, mas o Deus dos céus, que vinha de longa data agindo no meio do seu povo, continuaria agindo como ele diz aqui, ó, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ou seja, aquele que reconhece e tira todos os outros altares, os outros deuses, supostos deuses que colocamos aqui dentro ou aqui na nossa mente, nós temos a ajuda de Deus. Ele segura nas nossas mãos e nos conduz e nos leva até o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Então, que eu e você nessa manhã vamos pegar essa palavra, essa reflexão para a nossa vida nessa manhã, que independente dos ídolos que tenhamos, ele não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida, porque quando nós deixamos o lugar no nosso coração, na nossa vida, única e exclusivamente para esse Deus, Ele nos guia, pega nas nossas mãos e nos dá uma direção, nos dá um norte. Talvez você esteja desnorteado, sem norte, porque você tem colocado a sua confiança no que o artifício, no que o ourives tem feito e tem tirado o foco, o seu olhar do verdadeiro Deus, do Jeová, o único Deus de Israel, o único Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, que tem todos esses atributos e que pode mover céus e terra em seu favor, e Ele está disposto a fazer isso, porque Ele tem prazer na minha e na sua continuidade. Então que nessa manhã você venha tirar tudo isso que está tomando o lugar dele na sua vida, para que você comece a viver o que Isaías está dizendo aqui, ó, no capítulo 41, que o profeta Isaías diz aqui para mim e para você, ó. Escuta esse versículo aqui, ó, de número 17, depois você lê o texto com calma na sua casa. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã de sábado e reconheça isso. Para que Deus possa agir na minha e na sua vida, nós temos que desmanchar os altares, tirar os ídolos, tirar as imagens que talvez tenham sido produzidas por nós mesmos, que nós temos colocado aqui ou aqui no nosso coração, que tem tomado o lugar de Deus. Eu não consigo abrir mão disso. E enquanto eu não conseguir tirar do meu coração, da minha mente, da minha vida, desse altar que foi construído por mim, Deus não poderá agir na minha vida, porque Ele quer ter o espaço que é só dele na sua vida. Amém? Então pega a visão, pega a palavra do teu coração nesse dia, essa reflexão que eu tenho para trazer para mim e para você nessa manhã, em nome de Jesus.